Salve guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou te trazer como ganhar muito dinheiro com a agência, que é uma das melhores propriedades e mais divertidas, na minha opinião, para se ganhar dinheiro de forma solo no GTA Online. Fica até o final porque eu tenho várias dicas boas nesse vídeo. E se gostou, já sabe, já segue. Faz aquela boa pra nós, ajuda a gente que tá começando. Eu sou o Ghost e sejam bem-vindos ao Ghostverse. E bom, começando, a agência é uma propriedade que vale muito a pena, tá? Porque ela paga 1 milhão pro contrato VIP, sendo 2 milhões quando está em dobro. E é bem tranquilo de fazer, sendo possível fazer solo. E se você tiver um pouco de experiência, em menos de 1 hora. Tá? A gente só possui 4 formas de ganhar dinheiro. Primeiro é o contrato VIP do Dr. Dre. Segundo, os contratos de segurança. Terceiro, o disque mata do Franklin. 4, o cofre da parede. E para comprar ele é bem simples, você vai no Dynasty 8 Executive e vai filtrar por agências. Aproveita que essa semana tá com desconto. A localização não é muito importante aqui, tá? Porque a gente praticamente não vai interferir em nada nas missões. Então pode ficar tranquilo, compra a mais barata que tiver, se você tiver sem grana. Mas eu recomendo esta aí que eu estou comprando. Todas as missões que eu fiz nela deu coisa de 2 km de distância ali, às vezes nem isso. Tinha missão que dava 800, 900 metros. Então, cara, foi bem tranquilo, não tem por que você se preocupar com localização aqui, beleza? Na customização dela, eu recomendo você comprar só a acomodação e o arsenal, tá? A acomodação para você dar spawn lá é muito importante e o arsenal para você conseguir comprar qualquer tipo de arma, reabastecer a munição, comprar até colete lá, então vale muito a pena, tá? E se você tiver com uma graninha sobrando ou tiver com desconto a agência, como está essa semana, eu fortemente recomendo que você compre a oficina de veículos, tá? Com a oficina, basicamente, você pode colocar uma blindagem reforçada no seu veículo e equipar o seu veículo com as tecnologias Imani, que permite colocar jammer, trava de míssil no seu carro, ou seja, os mísseis teleguiados de Oppressor, Sparrow, etc. não vão locar no seu carro. Isso é muito bom, principalmente para quem joga em sessão pública, cara, tá? Porém, são só alguns veículos específicos que aceitam essas personalizações, tá? 2 carros que eu recomendo que você instale é o Ocelot Virtue, que você ganha de graça fazendo as missões da primeira e última dose, e o outro é o Bravado Buffalo STX, que ele custa um pouquinho caro, 1.600.000. Esta semana está com desconto, inclusive, então eu recomendo que você compre. E que também você consegue comprar o Buffalo STX pelo preço de fábrica, se você tiver a agência, que é basicamente o Buffalo STX, ele é o carro do Franklin um pouquinho tunado, tá? Eu recomendo, ele é muito bom. Além de ter uma blindagem top, o bagulho é quase um Kuruma. A direção dele é excelente, cara. Na minha opinião, ele é um dos melhores da categoria potente. A agência é uma propriedade que você vai ter acesso a várias missões. E basicamente elas têm 3 categorias principais. A primeira, sendo elas a melhor de todas, para você ganhar dinheiro, que é o contrato VIP do Dr. Dre, pagando 1 milhão para concluir e 2 milhões caso esteja em dobro, tá? Podendo ser feito em menos de 1 hora, caso você já tenha experiência. Eu vou fazer um vídeo focado só explicando em como otimizar isso, tá? Segundo lugar, são os contratos de segurança, que podem te gerar de 30 a 70 mil e não tem intervalo, você pode ficar repetindo ele quantas vezes você quiser, são missões rapidinhas, no geral ali 10 minutinhos no máximo. E em terceiro lugar, sendo as missões de esquimata, que você pode solicitar a cada 48 minutos, ou seja, um dia do jogo, ligando diretamente pro Frank, e que depois do contrato VIP é o que mais dá grana na agência, tá? Porém, ela só fica disponível depois que você concluir no mínimo 2 missões dos contratos de segurança, que é esse antigo que eu falei, que é esse anterior que eu falei, mas você vai entender quando você for jogar o jogo de fato, tá? Agora falando sobre o contrato VIP, que é o melhor pagamento da agência, tá? E aqui vai um adendo. Quando você estiver fazendo o contrato VIP pela primeira vez, o jogo ele vai te contar uma história, basicamente, que o Franklin tem que entrar em contato com o cliente VIP, etc, que você não sabe quem é e que ele precisa de tempo, e nesse meio tempo ele vai pedir para você ir fazendo outras coisas da agência, faz parte da história do jogo, tá? Então você não vai conseguir fazer tudo direto de primeira, tá? Pela primeira vez, tá bom? E bom, como eu falei, para você liberar a missão do contrato VIP do Dr. Dre, você terá que primeiro fazer uma missão de contrato de segurança. É muito simples e intuitivo, você vai no computador, clica em contrato de segurança e vão aparecer 3 tipos de missões. Aqui basicamente você sempre vai escolher que paga mais e o valor é sempre mostrado no canto inferior direito. Mais pra frente eu vou explicar melhor sobre isso, mas basicamente para você fazer o contrato VIP você terá que fazer 10 missões no total, sendo que a última missão é o que vai te pagar 1 milhão. O contrato ele é dividido em 3 partes e cada parte é dividida em 3 missões, ou seja, 9 missões no total e a última para você finalizar e pagar 1 milhão. O objetivo principal dessas missões é recuperar as cópias perdidas, né, as cópias vazadas da música nova do Dr. Dre. E outro detalhe aqui, sempre que você terminar pela primeira vez qualquer investigação do contrato VIP, vai demorar um tempinho para o Franklin te ligar para começar a próxima. Isso é só da primeira vez, tá? Após concluir cada missão, o que eu recomendo fazer para você pular esse tempinho é finalizar a sessão, ir para uma sessão pública, depois voltar para uma privada e o tempo vai resetar, o Franklin vai te ligar, vai zerar o timer, ou você pode só esperar do lado de fora da agência, ficar saindo e entrando ali, vai demorar uns 3, 4 minutinhos até ele ligar para você.
agência, beleza? As missões da agência elas são relativamente simples, então eu não vou mostrar passo a passo aqui, porque eu vou fazer um vídeo focado nisso. Mas uma dica que eu posso dar pra vocês é tenha o Oppressor e armazene a Oppressor na agência, porque assim você vai conseguir sair com ela direto, falando com aquele carinha da recepção. Isso já te ajuda bastante, cara, bastante mesmo. E quando você concluir finalmente o contrato do VIP do Dr. Dre pela primeira vez, o Frank ele vai te ligar e vai aparecer um F no seu mapa. Se você for até lá, você vai poder fazer as missões do Barato Brave. Você joga com o Lamar e com o Franklin. No total são 3 missões. As missões são até divertidas, tá? E elas pagam bem e te dão bastante RP. O lado ruim é que só dá pra fazer em dupla. Não dá pra fazer solo, mas nem tudo são flores, não é mesmo? E agora falando um pouquinho sobre o Disque Mata, que é um ótimo método de farm até hoje, apesar de nerfado. Vou explicar pra vocês. Ao concluir a terceira missão do serviço pela primeira vez, o Franklin vai te ligar e você vai receber uma notificação dizendo que você já pode iniciar o Disque Mata, as missões de Disque Mata. É só ir para um telefone público que vai ficar marcado no seu minimapa e solicitar a missão. Após feita a primeira missão, você vai poder solicitar pelo Frank as missões diretamente pelo celular, assim você não vai precisar ficar indo toda hora pra agência ou nem indo em telefones públicos aleatórios, tá bom? Mas como eu falei, ela infelizmente foi nerfada, essas missões de Disque Mata, porque agora elas têm cooldown. Você faz uma e tem que esperar 48 minutos para fazer, para solicitar outra missão. Você tem que ligar pro Franklin para solicitar. E bom, após concluir a missão do Disque Mata, você ganha 15 mil. Só que tem um porém. Se você cumprir o bônus específico que o Franklin vai te pedir a cada missão, que é abater um alvo de uma forma específica, às vezes usando uma arma específica, às vezes pegando um veículo específico, enfim, você vai ganhar 85 mil no final, tá? E o bônus vai aparecer no canto superior dizendo que o que você deve fazer. Vai aparecer na sua tela bem específico, tá? Não tem como errar. Então, basicamente, você vai ganhar 85 mil a cada 48 minutos. Ela foi nerfada porque antigamente você podia solicitar sem tempo de cooldown, então era muito bom isso, e são missões rapidinhas. Mas Rockstar, né, como sempre, adora jogar um balde de água fria na gente. Mas ainda assim é uma ótima opção, que é divertida e é facinho de fazer, e a cada 48 minutos está liberado, não custa nada. E bom, agora falando sobre os contratos de segurança. Os contratos de segurança são divididos em 3 categorias, e cada categoria paga um valor diferente por contrato. Esses valores eles variam de 35 a 80 mil, e eu recomendo você fazer qualquer uma com um maior valor, são aleatórias, tá? As únicas que eu não recomendo fazer são proteção de área e proteção de bens, porque elas têm umas variações dessas missões que são muito demoradas. Mas no geral, cara, são missõezinhas rapidinhas que você pode fazer sem cooldown, praticamente. Então, você vai estar fazendo elas no começo para desbloquear as outras coisas da agência, você vai descobrir que são bem tranquilas de fazer. E lembrando também que com a agência, você consegue o contato da Imani, e ligando para ela você tem a opção de ficar oculto no radar, num raio de 500 metros. Que é bem melhor do que aquela opção que você tem de chefe, né? Que é só ficar oculto no radar por um minutinho. E por último, e menos importante, é o cofre da agência. Basicamente é um cofre que você pode ganhar até 20 mil, porém esse cofre é muito ruim, não vale nem a pena falar muito dele aqui. Basicamente, para você ter essa capacidade de 20 mil dólares a cada 48 minutos, sem fazer nada, né, passivamente, você terá que cumprir 100 contratos no total. Então aqueles contratinhos lá de 5 a 10 minutos você vai ter que fazer 100, que geralmente você não vai fazer muito depois que você desbloquear o contrato VIP, né, então por si só já é uma coisa bem marromena, não recomendo focar nisso não. O esquema aqui é o contrato VIP. E bom, esse foi o vídeo, na minha opinião vale sim a pena você ter agência, porque além dela pagar muito, principalmente quando tá em dobro, você, cara, acaba tendo acesso à oficina, que tem um jammer de míssil, é muito útil pro dia a dia, principalmente se você joga em sessão pública, e fora também que você vai fazer alguma coisa diferente, né? As missões são muito legais, eu gosto muito das missões do contrato VIP, e cara, ficar fazendo só caiopérico e essas missões padrão que mais pagam no jogo, nem sempre são a opção mais divertida. Essa missão aqui, por exemplo, essas missões VIP, pra mim são uma das mais divertidas do jogo, então eu gosto muito de fazer elas. Enfim, muito obrigado pela sua atenção, e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!